Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao episódio de estreia do Reconstruindo o RH, o podcast da MIT Sloan Management Review, que explora as fronteiras da gestão de pessoas e da área de recursos humanos. O nosso objetivo é ajudar a tornar os RHs cada vez mais estratégicos e conectados às novas demandas de mercado. Eu sou o Santiago Andreuza, diretor de produtos da MIT Sloan Management Review e do Senex, e eu estou aqui muito bem acompanhado com a Lara. Obrigada, Santi. Como ele já me apresentou, eu sou a Lara Silviger, editora executiva aqui da MIT Sloan Management Review Brasil, e hoje, no episódio nosso de estreia, é importante falar isso, estamos muito contentes, né, estreando este podcast, nós vamos falar sobre humanização do RH. Pode parecer redundante falar de humanização quando estamos falando justamente de recursos humanos, de pessoas. Mas a humanização do RH vai muito além do óbvio. É sobre repensar e transformar práticas, valores e estruturas para buscar formas de colocar as pessoas realmente no centro das organizações. Um desafio, entanto, como a gente vai ver hoje aqui na nossa conversa. Boa, Lara. E para conversar com a gente sobre esse tema, a nossa convidada é uma pessoa super especial que tem uma vasta experiência na área de RH, que é a Silene Rodrigues, diretora sênior de recursos humanos da Adidas. Silene, seja muito bem-vinda ao Reconstruindo o RH. Oi, Santi, oi, Lara. Super feliz de estar aqui com vocês hoje. Assim, sem palavras para agradecer o convite, especialmente sabendo que é uma sessão inaugural. Eu estou muito, muito feliz e acho que vai ser um momento fantástico para todos nós. A honra é nossa, viu, Silene? Estamos muito contentes também em tê-la com a gente aqui. E, Silene, para começar, eu quero entender um pouquinho mais sobre você. Eu achei muito interessante dois aspectos da sua formação. Você tem formação em serviço social com certificação como coach baseada em neurociência. Então, eu queria entender um pouquinho como que essa bagagem contribui para a sua gestão de RH. E também conta para a gente se tem alguma experiência que tenha sido bastante significativa para moldar a mulher e também a diretora de RH que você se tornou. Obrigada pela pergunta. Bom, existe um lapso de tempo bastante grande entre a minha graduação em serviço social e a minha formação em neurocoaching, né? Mas quando eu ingressei na faculdade, na verdade, assim, as coisas elas aconteceram na minha carreira de uma maneira não muito planejada. No final, tudo deu certo. Eu queria fazer economia, porque eu queria ser uma pessoa de negócios. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade e eu ia brincar de casinha, eu falava para as minhas amiguinhas, então vocês cuidam das crianças, que obviamente eram as bonecas, né? Vocês cuidam dos filhinhos, vocês fazem a comidinha, porque eu sou executiva, eu trabalho fora. E eu estou falando dos anos 70, tá? Onde não era necessariamente muito comum isso, esse comportamento. E aí eu fui prestar vestibular para economia, sabia que não ia passar naquele ano, queria fazer um cursinho, enfim, mas tinha uma pressão do meu pai, que ele achava importantíssimo eu não parar de estudar, enfim, mesmo que fosse para fazer um cursinho, e eu acabei indo prestar vestibular também em serviço social e entrei. E a verdade é que eu me apaixonei por serviço social, por alguns elementos. É um curso muito abrangente, você aprende muita coisa. Eu diria que você não se aprofunda em tudo, mas você acaba tendo visões de antropologia, direito, problemas sociais, psicologia. Então, tudo isso moldou um profissional de RH que eu sou hoje. Eu fui fazer um estágio numa empresa, num banco, na época, e acabei me apaixonando por RH, e aí eu fiz carreira. Anos depois, já agora em 2017, eu fui fazer essa formação em neurocoaching. Eu queria muito fazer uma formação em coaching. Eu me interesso demais pelo ser humano, eu me interesso demais sobre como funciona a mente humana. Então, um fato que pode ser dramático, pode ser engraçado sobre mim. Eu, por exemplo, adoro filmes de serial killer, porque eu adoro entender
o que motiva alguém a ter reações tão absurdas, né? Tem alguma coisa que acontece nessa mente. Mas, assim, tem alguma coisa que acontece na mente de todos nós que nos fazem agir e reagir de determinadas formas. Foi por isso que eu fui fazer a formação. E ambos os cursos, ambos os programas, eles me facilitaram esse entendimento do ser humano. E me facilitaram trabalhar com o ser humano, que não é coisa simples, não é trivial. Então, é óbvio que eu, como recursos humanos e hoje como diretora de RH, eu olho para o negócio, mas é como você falou, o negócio é humano no centro, né? Então, eu não vou atingir resultados de negócio se eu não tiver o olhar para o fator humano que está no centro. E eu acho que essas duas formações me trouxeram essa facilidade de identificar o que está sobrando, o que está faltando, quais são as necessidades de cada um e como é que a gente consegue conciliar negócios com pessoas. Que jornada, muita história para contar. Tenho convicção que esse papo pode ir somente só para a sua carreira e pode durar aqui horas e horas e com certeza vai ser super interessante. Mas agora eu vou puxar aqui uma pauta sobre um artigo que você escreveu recentemente, que é sobre a jornada de superação. Então, a gente quer entender quais desafios você precisou enfrentar e superar ao longo da trajetória, algum exemplo de um episódio decisivo nesse processo e como é que você enxerga essa questão das diferentes oportunidades que as pessoas têm ao longo de suas jornadas também. Legal. Bom, primeiro eu acho que é importante contextualizar que obstáculos existem para todo mundo. Todo mundo, de alguma forma, vai enfrentar, em algum momento da sua vida pessoal profissional, obstáculos. E eu aprendi com a neurociência que a gente não pode focar no drama. A gente tem que focar na solução. Porque tudo que o cérebro entende como ameaça e um obstáculo sempre vai ser visto como ameaça, o cérebro ele tende a afastar. E ele só se aproxima daquilo que ele entende que é uma recompensa. Então, quando eu ressignifico o obstáculo, eu posso transformá-lo em algo assustador para o meu cérebro, e lembrando que o cérebro ele não consegue identificar o que é uma ameaça verdadeira de uma ameaça fictícia ou imaginária. E aí, quando eu ressignifico, eu transformo este obstáculo, esta ameaça, numa recompensa. Como é que eu faço isso? Se ao invés de eu pensar, eu não vou conseguir fazer determinada coisa porque eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho contatos, porque eu não tenho networking, porque eu não tenho dinheiro. Se ao invés de eu pensar dessa forma, eu conseguir mudar o meu modelo mental para pensar, eu vou conseguir transpor essas barreiras, porque aí eu vou ter o conhecimento, eu vou conhecer as pessoas, eu vou ter o dinheiro, eu vou ter as oportunidades, fica mais fácil para o meu cérebro. Então, acho que primeiro é importante isso. E segundo, sim, eu tive vários obstáculos, mas eu sou de uma década, eu sou uma mulher 50 a mais, onde hoje coisas que a gente fala, e que bom que a gente fala sobre determinadas coisas, como machismo, sexismo, racismo, homofobia, que bom que a gente pode falar sobre isso. Na minha época, essas coisas, elas existiam, obviamente, mas ninguém nem falava sobre isso. Então, eu passei por situações que hoje, quando eu olho para trás, eu penso, nossa, naquele momento essa pessoa me discriminou, porque eu era mulher ou porque eu era jovem. Mas naquele momento eu não sabia. E como eu fui criada por pais que moldaram uma autoestima bastante alta em mim, né? Eles sempre me disseram que eu era capaz, que eu podia, que eu ia conseguir. Eles sempre me deram muito apoio. Eu nunca parei, eu nunca congelei diante das situações que me eram difíceis. Agora, tem uma situação muito interessante que eu já contei num artigo meu também, que eu gosto de falar sobre essa situação. Eu trabalhava numa empresa de tecnologia, eu era HRBP na época, e eu fui chamada para um processo seletivo, fui participar do processo seletivo e a posição era para ser gerente geral de recursos humanos daquela empresa. Era uma empresa familiar, mas uma empresa bastante próspera, enfim, e fui selecionada.
E no momento em que eu recebi a oferta, quem fez a oferta, inclusive, foi o dono da empresa. No momento que ele me fez a oferta, eu vim com uma pergunta, e a pergunta foi: como é que você vê o meu futuro na empresa? E aí a resposta dele foi a seguinte: não, você não pode pensar em futuro. Eu falei, não entendi. Ele falou, não, é porque, veja bem, você não vem de uma família abastada, você não vem de uma família rica, você vem de uma família simples, uma família de classe média. Então, você não vai ter oportunidades de carreira. Esta oportunidade que eu estou te dando é o máximo que você vai conseguir. E era uma posição de gerente de RH. E aí na hora eu não soube muito bem o que responder, fiquei pensando, voltei para casa e pensei, mas que coisa absurda que essa pessoa me disse. Primeiro que quando eu perguntei sobre meu futuro, eu não estava necessariamente perguntando em posição hierárquica. Eu estava pensando em desenvolvimento. E depois, como é que ele pode me dizer isso? Como é que ele pode prever o meu futuro? E aí eu declinei da proposta e não fui. Passados alguns anos, sei lá, 2 anos desse episódio, eu me tornei diretora de recursos humanos na Nike. Mas, passados mais anos ainda, eu me tornei vice-presidente de recursos humanos para a América Latina na Sephora. E eu juro para vocês que eu fui tentar resgatar o e-mail dessa pessoa, porque eu queria mandar um e-mail para ele, para dizer, olha, que bom que eu não acreditei no que você me disse. Porque se eu tivesse acreditado, eu teria criado uma crença limitante em mim mesma, e talvez eu não estivesse onde estou hoje. Né? E não porque eu queria espizinhar, mas assim, porque eu falo isso porque eu acho importante, eu sempre digo, quando eu estou fazendo uma palestra, uma apresentação, eu sempre digo, nunca deixe ninguém dizer para você se determinado lugar é ou não para você, se você merece ou não estar ali, porque isso somente a você compete. Então, essa situação poderia ter se tornado um grande obstáculo para mim, se eu tivesse realmente acreditado que o que ele me falou era verdade. Talvez eu tivesse congelado, paralisado, né? Mas eu não deixei isso me contaminar. Então, enfim, acho que é um pouco disso. Silene, vou te fazer uma pergunta com 2 temas diferentes. A primeira é aqui, pensando em interseccionalidades, se há pessoas que enfrentam mais desafios do que outras, então esse é um ponto. E você falou bastante sobre desenvolvimento de carreira, sobre oportunidades, né? Então, uma pessoa que barrou, né? Que tentou barrar, né, o seu desenvolvimento, as suas oportunidades. E eu queria que você comentasse um pouquinho, então, sobre qual é o papel do RH nessa jornada de desenvolvimento, né? Se há um papel ativo nessa construção, ou se também se depende mais da pessoa. E outro ponto, ainda falando sobre desenvolvimento, como equilibrar as expectativas dessa pessoa que quer se desenvolver, que tem suas expectativas, com as expectativas da própria organização, que também tem, né, necessidade de desenvolvimento do seu capital humano. Então, aí são 2 temas que se relacionam. Então, vamos lá. Falando sobre interseccionalidade, a gente sabe que, obviamente, se a gente olhar, né, na escala de oportunidades, a mulher preta é a interseccionalidade talvez uma das mais relevantes, ela é a que tem menos oportunidades no mercado de trabalho, isso é uma verdade. Então, a gente começa com quem tem mais oportunidades, quem tem melhores salários é o homem branco, seguido da mulher branca, seguida do homem preto, e em último, a gente vai ter a mulher preta. Se for uma mulher preta com uma deficiência, aí é ainda pior. Porque a gente ainda vive nesse mundo onde a gente tem essas questões estruturais que precisam ser resolvidas, não é? Por isso que, quando a gente escuta dizer que, olha, DEI não é mais uma prioridade, não, a gente tem que trabalhar por meritocracia, e eu acredito na meritocracia, mas a gente não pode se deixar distrair, porque a gente fez avanços e a gente tem que continuar avançando. Então, a mulher preta sofre bastante mais. E ela sofre mais no trabalho, ela sofre mais na sociedade também. É a mulher que está mais vulnerável à violência doméstica, a pessoa, né, o indivíduo que está mais vulnerável à violência doméstica, enfim.
Então, o que a gente precisa fazer é, como sociedade, a gente precisa continuar trabalhando para a inclusão dessas pessoas, para fazer com que um dia, vai demorar, gente, vai demorar bastante, mas um dia a gente não precise mais falar sobre esses marcadores. Semana passada me perguntaram, num grupo de executivos de RH, perguntaram para todas as mulheres o que mais a gente gostava, mais apreciava no Dia Internacional da Mulher. E a minha resposta foi, eu trabalho para que um dia eu não precise ter o Dia Internacional da Mulher. Esse é meu ideal de vida. Que a gente tenha o Dia Internacional do Ser Humano. Então, acho que, sim, a mulher preta tem muito mais dificuldades. Lembrando que as mulheres são maioria no Brasil, as mulheres têm mais tempo de estudo do que os homens no Brasil, elas são mais preparadas, mas ainda assim elas têm salários menores e elas têm menos oportunidades. De novo, vamos falar de crença limitante, e aí eu não estou falando que isso é uma crença, porque isso que eu estou falando é uma verdade, essa desigualdade estrutural na nossa sociedade, ela é uma verdade, mas a gente não pode deixar que este obstáculo nos paralise. Agora, quando a gente fala de desenvolvimento, e aí serve para todo mundo, independentemente da diversidade, eu acho que primeiro assim, descubra o que você quer fazer. Né? Eu sempre pergunto, o que você quer ser quando crescer? Descubra o que você quer fazer, descubra o que te faz feliz, o que brilha os teus olhos, e pode ser qualquer coisa. Não necessariamente todo mundo vai ser CEO de empresa, até porque em cada empresa só tem um CEO, né? Então a gente já sabe que é muito limitada. Mas o que você realmente quer fazer, o que te faz feliz, o que te realiza. E vai trabalhar para isso, vai estudar para isso, vai se preparar para isso. Então, o desenvolvimento ele começa sempre no indivíduo. Sempre no indivíduo. Eu falei em algum momento, não sei se é enquanto a gente já estava no ar ou nos bastidores, eu disse para vocês, eu me considero lifelong learner. Eu estou o tempo todo estudando, né? Estou o tempo todo lendo, ou estou o tempo todo conversando com pessoas que possam me agregar conhecimento. E recomendo que todo mundo faça isso. Isso que vai te transformar no indivíduo, mas também num profissional melhor e mais preparado. Esse é um ponto importantíssimo. Do lado da empresa, o que a gente tem que fazer como recursos humanos, a gente tem que ser responsável pela facilitação, pelo encorajamento, pelo impulsionamento. Então, a gente, como recursos humanos, a gente tem que entender para onde esse negócio vai. Quais são os principais desafios desse negócio? Nos próximos 3 anos, qual é o crescimento projetado para este negócio? E quando eu sei isso, quando eu entendo bastante do negócio, quando eu consigo ter uma conversa sobre negócios, sendo recursos humanos, e eu consigo entender que se a minha empresa, por exemplo, ela vai triplicar as vendas em 3 anos ou em 5 anos, tá, mas para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Quais são as medidas que a gente vai precisar adotar? Quais são os pilares estratégicos? E a partir desses pilares estratégicos, a pergunta que eu, como recursos humanos, tenho que fazer é, ok, mas eu tenho material humano para fazer isso? Eu tenho as pessoas certas, nos lugares certos, eu tenho os skills necessários, as áreas têm os capabilities. Então, quando eu consigo fazer esse mapeamento que eu chamo de workforce planning, aí eu entendo que, não sei, em marketing, por exemplo, não tenho, eu vou precisar desenvolver um novo produto em P&D, vou precisar desenvolver um novo produto, eu não tenho essa expertise. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenvolver essa expertise internamente, através de treinamentos e programas de desenvolvimento, ou eu vou buscar no mercado? Então, são decisões estratégicas que a gente toma. A coisa mais interessante, e talvez a mais desafiadora para a RH, é conciliar as duas coisas. A necessidade do negócio e a aspiração dos indivíduos. Quando a gente consegue fazer isso, gente, é uma maravilha, é uma realização. Mas eu preciso ser bastante honesta e realista de que não é sempre que a gente consegue fazer isso. E, às vezes, você encontra profissionais, colaboradores, indivíduos que são ótimos, mas que você, quando entende melhor o background deles, ou você entende melhor
o que eles gostam de fazer, ou as habilidades que eles têm nesse momento versus as habilidades que o negócio precisa neste momento, você percebe que não casa. E aí, às vezes, você tem que tomar uma decisão difícil, que é, ao invés de promover essa pessoa, ir buscar fora. Isso faz parte do negócio. Para mim, o importante, é óbvio que você vai frustrar alguém, mas o importante para mim é ter conversa olho no olho, e conversa que seja muito direta, conversa que seja muito honesta, para que o outro entenda. Ele talvez não concorde, e tudo bem, porque não é uma negociação, né? Talvez ele não concorde, mas ele precisa entender, porque não foi ele neste momento. Então, eu entendo que o papel de recursos humanos é esse. Não, eu não estou aqui para desenvolver as pessoas, mas eu estou aqui como grande facilitador para entender aspirações versus necessidades e como é que a gente concilia ou não essas estratégias. Muito interessante. Boa. Legal, Silene. Bem interessante. Isso conversa bastante com algumas coisas que a gente tem conversado nessa editoria, né, que é a reconstrução do RH. E eu tenho uma pergunta que não sei se ela é técnica, mas eu acho que ela é mais uma curiosidade que talvez mais pessoas tenham em relação a um trecho da tua fala. Tu trouxe que, como RH, temos que olhar para o planejamento da empresa e seus objetivos estratégicos e aí, né, ir costurando para facilitar esse desenvolvimento de pessoas. Aí você citou, por exemplo, a área de marketing. E aí, de uma forma bem prática, assim, que essa é a minha curiosidade. Hoje, você faz esse mapeamento, por exemplo, por área de qual skills são necessárias para aquela área atingir os resultados, quais que faltam e como vocês vão desenvolver? Sim. Precisa ser feito por área. Óbvio que você sempre começa, porque isso é um planejamento estratégico, você sempre começa pelos objetivos estratégicos da organização, e aí você, como eu falei, eu preciso triplicar revenues em 3 anos. Ok. O que cada área vai fazer para chegar nesse resultado financeiro, nesse resultado estratégico? E aí, bom, quando eu sei que cada área vai... Então, em marketing, eu vou ter que lançar campanhas, ou eu vou ter que lançar um novo produto. Tá, mas para fazer isso, eu tenho os skills, eu tenho os capabilities, né? São 2 coisas diferentes. Uma são as capacidades da área, e se a área consegue fazer isso, né? E aí, dentro das capacidades, eu posso ter necessidades, obviamente, de pessoas, de skills, de sistemas, de tecnologia, enfim. E aí, quando eu faço um downgrade ainda, eu vou para as pessoas. As pessoas têm as habilidades para fazer isso? Ou não? E aí, se elas têm, beleza? Se elas não têm, eu consigo desenvolver internamente? Né? E aí, pela minha experiência, a resposta ela é sempre híbrida, tá? Para usar uma palavra bastante moda aí também, ela é sempre flex. Algumas habilidades eu vou conseguir desenvolver, outras eu vou precisar comprar fora. E aí eu estou falando em ou ter uma terceirização ou contratar pessoas já preparadas. E aí, se a gente está falando em contratar pessoas já preparadas, meu conselho sempre para os gestores e para os RHs também é o seguinte: se a gente vai contratar alguém que tem um skill que a gente não tem, enfim, aproveita também para ver que outro tipo de diversidade essa pessoa pode trazer. Porque é muito fácil a gente contratar pessoas que são iguais a gente, que pensam como a gente, que agem como a gente. Sabe, o dia a dia fica muito mais fácil. Mas eu vou contar para vocês. Se todo mundo for que nem a Silene, no final não vai dar certo. E tem coisas que eu não sei fazer. Tem coisas que eu não gosto de fazer. Né? E que, portanto, não saem muito bem feitas. Então, se eu contrato pessoas que são diferentes de mim, eu trago o contraponto. Né? Eu trago o balanço. Então, essa é sempre a minha dica quando a gente está indo buscar talento fora. Legal. Dá mais trabalho, né? De gestão, de alinhamento. Dá muito trabalho. Tudo, mas é fundamental pela complementariedade, como você trouxe, né? Então, boa dica.
e um profundo conhecimento também do seu capital humano, né? Gestão desse capital humano, entender qual é o seu banco de talentos ali, entender, conhecer profundamente esse banco de talentos também é muito desafiador. Fundamental. Também. É fundamental. A gente precisa sempre ter um inventário, né? Exato. De quem são as nossas pessoas. Sim, e eu tenho um colunista que escreveu sobre isso, e ele fala sobre fazer o censo anual do seu banco de talentos e das aspirações também desses talentos, né? Então, eu acho uma perspectiva muito interessante também de olhar também, né? Fazer essa gestão desses recursos, desses talentos, desses skills. Muito bom. Muito legal. Contigo. Legal. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que aí ela... Tinha uma pergunta que eu vou fazer, que ela é bem rápida, que ela é meio que um anexo dessa anterior, mas eu sei que ela pode ser respondida num formato mais longo ou mais curto, mas pelo nosso tempo, se tu puder responder de uma forma mais curta, eu te agradeço, que de novo é uma curiosidade. Quais essas habilidades hoje que tu, como Silene, enxerga que são essenciais nas empresas para as pessoas, de fato, como é que eu vou dizer, como habilidades base, assim. Então eu entendo que uma habilidade técnica, ou sei lá, IA, beleza, uma habilidade que ela é cada vez mais fundamental, cada vez mais a gente tem que saber sobre isso, cada vez mais o mercado está olhando para isso, cada vez mais, né, teremos amigos, agentes AI trabalhando conosco, mas eu considero uma habilidade que ela não é tão base. Então, quando eu trago de habilidades mais base, o que você enxerga que são as habilidades principais para profissionais de RH? Eu acho que aquilo que a gente chama de habilidades psicossociais, psicoemocionais, né, ou soft skills, eu acho que elas são importantíssimas. E eu diria que, para um profissional de RH, conheça o negócio e fale a língua do negócio, porque senão ninguém vai te ouvir, você não vai ter. Você pode até ter uma cadeira à mesa, mas você não vai ter poder de veto e voto. Então, conheça o negócio, fale a língua dele. E saiba influenciar. E influenciar aqui do ponto positivo, obviamente, né? Saiba como vender uma ideia, ganhar o buy-in dessa ideia, né? Saiba como se comunicar de uma maneira muito clara, objetiva e direta, né? Sem rodeios. E tenha escutativa. Tenha escutativa. E acho também que é uma coisa que é muito importante, que eu, ao longo da minha vida, fui aprendendo, fui fazendo cada vez mais. Eu tenho pontos de vista muito fortes sobre tudo, é da minha personalidade. Mas como é que eu faço para, mesmo quando eu não concordo com alguma coisa, ou com algo que precisa ser feito, como é que eu faço para entender a motivação do outro? Por que ele acha que é desse jeito que precisa ser feito? E como é que eu consigo, ou não, demonstrar para ele que aquela não é a melhor forma, ou, se no final das contas é daquele jeito que precisa ser feito, como é que eu faço isso de uma maneira que seja adequada, que seja ética, que seja respeitosa, e inclusive comigo mesma, que eu não fira os meus próprios valores. Legal. Então, a última dica é estude neurociência. Opa! É uma boa. É uma boa. Legal. Brincadeira. Lara? Vamos lá. A gente conversou aqui sobre as práticas, né, de diversidade, equidade e inclusão. Você citou, né, esse tema. E eu queria um pouquinho falar sobre isso, porque a gente está num momento que algumas empresas estão recuando de suas iniciativas de diversidade, inclusão e equidade, seja por pressão externa ou por falta de resultados tangíveis, né? E eu queria entender como que o RH pode sustentar e fortalecer essas práticas e demonstrar seu valor para o negócio. Você foi muito enfática, falando que a gente não pode perder o que já se conquistou. Então, eu queria entender como isso na prática pode ser demonstrado, como demonstrar esse valor para o negócio. Então, para mim, tem 3 palavrinhas que eu tenho usado ultimamente, que é insistência, persistência, resiliência. Eu acho que a gente precisa ter isso. E, como eu falei... Nessa ordem? Não
necessariamente nessa ordem, acho que depende do momento e do ambiente onde você está. Mas use essas 3 habilidades, né? Sua habilidade de insistir no assunto que estão dizendo que não tem mais importância, de persistir nesse assunto e de ser resiliente, porque você vai receber muitos nãos. Mas como eu falei ainda há pouco, a gente precisa conhecer o negócio. E para mim, contra fatos não há argumentos. Se eu quero, toda vez que eu quero ganhar o buy-in de um projeto, de uma ideia, para sustentar uma ação, eu acho que a gente precisa ter KPIs. Então, se você não consegue gerenciar, porque você não consegue medir. Então, dizer, não, mas a diversidade é super legal, a gente precisa fazer isso, é verdade. Agora, como é que eu consigo medir isso dentro da minha organização? Que benefícios isso tem trazido ou não para a minha organização? Aí eu vou dar um exemplo claro, tá? Por exemplo, eu trabalho na Adidas, que é uma empresa que vende artigos esportivos, calçados e vestuários principalmente, mas a gente também tem acessórios, bolas, enfim, tudo mais. Eu só quero vender para o homem branco, jovem e rico? Não. Eu quero vender... Eu tenho um potencial de 213, um pouco mais, né? 213 milhões de brasileiros, né? Eu tenho esse potencial de consumidores. Eu gostaria de vender para todo mundo. Só que se eu quero vender para todo mundo, eu preciso ter essa representatividade dentro da minha organização. Porque se eu só vender para o homem branco, jovem e rico, aí eu posso vender o tênis mais caro que eu tenho, porque ele tem dinheiro para comprar. Mas eu tenho uma gama imensa de produtos e eu consigo atingir muito mais camadas da sociedade. Para isso, eu preciso representar essas camadas. Me dá um exemplo prático, um case assim, de um produto ou de algum desenvolvimento que vocês fizeram, ou uma campanha, alguma coisa que coloque isso, tangencie para a gente qual foi o valor real entregue para o negócio, e os KPIs que foram usados, que é só tangenciar um pouquinho mais. Tangenciar não, aterrissar um pouquinho mais. Na verdade, assim, a Adidas, o design dela é realizado na Alemanha, né? Obviamente por uma questão de marca, é uma empresa de marca, então o design é realizado lá. A gente tem no Brasil, uma grande proporção do que a gente vende no Brasil é produzido no Brasil, com altíssima qualidade. E muitas pessoas estão andando por aí com tênis Adidas produzidos no Brasil e elas não sabem que foram produzidos no Brasil, porque até a mesma qualidade de um que foi produzido na China, por exemplo. O que a gente faz, então, a gente traz... E esses produtos, eles são objetos de desejo, tá certo? Sim. Objetos de desejo. Muitas pessoas, eu diria que a grande maioria das pessoas, eu puxando aqui a corda para o meu lado, deseja ter um produto Adidas. E aí a gente não tem... E a gente tem produtos que são muito caros e a gente tem produtos mais acessíveis. Então, sem eu citar estratégias aqui, mas eu vou ter produtos que são bastante caros e que vão permear só uma determinada camada da sociedade, mas a Adidas se preocupa em desenhar um produto bastante similar, até na aparência, né? Então, se eu vou falar, por exemplo, de um Samba, por exemplo, que é um produto um pouco mais caro, que foi febre no mundo ano passado, ficou sold out e tudo mais, a gente pode vender um Velicort, que é um produto muito parecido. Se você olhar no pé, ele é muito parecido. Ele não é réplica, ele não é fake, ele não é cópia. Ele é um produto de marca parecido com o Samba, mas ele é mais acessível. Mas então, a gente está falando aqui de um pensamento, de uma estratégia do negócio. Em relação a realmente, de fato, ter dentro da empresa diversidade, equidade e inclusão. Porque isso pode ser um alinhamento de pessoas que não são, sem diversidade, né? Mas uma orientação, né, de princípios. Mas você tem na prática, dentro do negócio, no caso no Brasil, como a diversidade dentro, a inclusão com pessoas ali dentro, como que isso muda? Como isso muda o jogo?
Então, você tem toda a razão. Quando a gente vai falar de design, como eu falei, é feito lá na Alemanha. Quando a gente vai falar de estratégia de distribuição, por exemplo, cada país tem a sua estratégia de distribuição. Cada país tem a sua estratégia, ou tem alguma margem de tropicalização da campanha de marketing, né? Então, se eu vou falar no Brasil para brasileiros, o influencer que a gente usa, ele não pode ser só uma mulher loira, ele tem que ser pessoas de diversas etnias. Mas para pensar sobre isso, eu tenho que ter dentro da companhia pessoas de diversas etnias. Para falar com a pessoa que é transgênero, eu preciso ter dentro da empresa alguém que é transgênero, porque eu, por exemplo, não tenho lugar de fala. Eu não consigo manter uma conversa engajadora com esse consumidor. A mesma coisa a pessoa preta. Eu não consigo ter uma conversa engajadora com o meu consumidor que é preto, que vive na comunidade. Mas quando eu tenho funcionários que vivem essa realidade, eles sabem dizer, isso aqui, gente, e até o linguajar é diferente, né? Isso aqui vai pegar, mas isso aqui que vocês estão falando, desculpa, ninguém vai, os caras não vão comprar essa ideia. Né? Então, quando eu tenho pessoas jovens, geração Z, trabalhando dentro do escritório, eles sabem, e a gente, obviamente, quando a gente fala de marca cool, assim, tem um viés para geração Z. Então, quando eu tenho geração Z, eles sabem, tá, a gente vai abrir uma pop-up para fazer uma grande campanha, mas aonde eu vou abrir? Em Higienópolis. Desculpa, com todo respeito por Higienópolis, né, que é um bairro fantástico, mas assim, desculpa, não é um bairro de geração Z, eu tenho que ir, sei lá, para a Rua dos Pinheiros, né? Eu tenho que ir para a Vila Madalena, e aí estou chutando, tá, gente? Porque, de novo, eu não tenho lugar de fala em nenhuma dessas coisas, e nem participo exatamente dessas discussões. Mas é mais ou menos isso, Entendi. É disso que eu estou falando. Se eu vou falar, por exemplo, legging, a gente que é mulher, Lara, legging. A mulher brasileira, o que ela gosta? Ela gosta de farm. Sabe, Farm Real? A gente tem collab com a Farm. Porque a mulher brasileira gosta de legging, ela gosta de ir para academia colorida. O corpo da mulher brasileira é diferente do corpo da mulher alemã. Ela gosta disso, sabe? Porque isso traz alegria, traz vivacidade, né? Enaltece o corpo, e a gente tem uma cultura de corpo no Brasil. Então, se eu tenho uma mulher europeia só pensando em legging para mulher, ou uma americana, porque já trabalhei na empresa americana também, a legging é preta. Ponto. É mais não funcional aí. Gente. Não conversa com a gente. Mas entendi, ficou concreto, mais concreto. Obrigado. Acho bem bacana. Sim, tem um parênteses. Eu deixo minha esposa já mais de uma vez collabs Adidas e Farm. Então, empatizo com a collab. É muito boa. Ela adora, e aí é um presente relativamente fácil de dar. Assim. Tem essa questão, né, de olhar para... Ontem a gente foi num evento e a pessoa falou isso, assim, que se eu quero encantar meu cliente, eu tenho que encantar o meu colaborador. E aí, pegando um pouco essa lógica, né? Não é o mesmo assunto, mas indo aqui já para uma parte de RH também, ajudando no negócio. Como é que tu enxerga o papel do RH para além dessa parte de desenvolvimento das pessoas ou facilitador do desenvolvimento, mas como também um motor para gerar insumos de engajamento para as equipes, para os times e para os líderes? Tem alguma estratégia que vocês usam, que tu pode contar, obviamente? Tem algumas dicas para o pessoal de RH? Como é que é a tua visão em relação a isso? Olha, eu gosto de dizer que eu sou uma pessoa de cultura e pessoas, né? Ou de pessoas e cultura. Acho que a cultura organizacional ela é construída de uma maneira multidisciplinar a partir da liderança sênior,
mas quem está ali capitaneando é recursos humanos. Isso é o que acontece na Adidas, por exemplo. Então, a gente vive um propósito que é, através do esporte, nós temos o poder de transformar vidas, esse é o propósito da Adidas. A gente acredita nisso, a gente tem 6 valores, que são coragem, ownership, inovação, team play, respeito e integridade, que estão conectados com esse nosso propósito. E o que a gente faz, então, é, como recursos humanos, o tempo todo lembrar todo mundo que a gente vive sobre isso, né? E qualquer pessoa que esteja fazendo alguma coisa que não está alinhado com o propósito ou com os valores, a gente precisa fazer alguma coisa para mudar. Como que a gente faz isso de uma maneira prática? A gente tem alguns mecanismos. Então, a gente faz, por exemplo, o que a gente chama de Listening Connect, que são reuniões onde normalmente vão 2 diretores no stage, no palco, conversar, e é uma reunião do tipo, me pergunte qualquer coisa, todos os funcionários são convidados, é uma reunião que acontece híbrida para que quem não esteja em São Paulo possa participar também, e a gente fala e tem alguém mediando essa conversa, e a gente vai respondendo perguntas. Essa é uma forma de humanizar o papel do diretor, né? Porque é importante, às vezes tem um mito, né, de que o diretor, ele ganha muito, ele não tem boleto para pagar, que é uma mentira, tá, gente? Quem estiver me escutando aqui tem muito boleto para pagar. Boleto parece que é uma coisa que não acaba nunca. E ele é um cara, sei lá, inatingível, inacessível. Então, a gente cria esses momentos onde a gente humaniza a figura desse diretor. E onde os funcionários podem fazer qualquer pergunta sobre qualquer tema, né? A gente tem momentos que a gente chama de share and learn, que são momentos onde um expert vai, e aí, em geral, a gente faz virtual, também para dar oportunidade de todo mundo participar, mas tem alguém, um expert, falando sobre algum assunto interessante. Esse expert, ele não precisa ser alguém de fora da companhia, ele pode ser um funcionário que desenvolveu um projeto super interessante e vai compartilhar esse conhecimento, essa jornada dele. A gente faz isso também. A gente, além disso, a gente tem portas abertas, a gente trabalha no escritório de espaço aberto, onde a gente não privilegia salas fechadas. Então, tem uma sala no RH, por exemplo, como tem em todas as diretorias, que é a sala da Silene, que eu digo, não, é a sala do RH. Né? Qualquer pessoa pode entrar naquela sala e usar aquela sala a qualquer momento. De novo, para tirar esse efeito de Olimpo, sabe? Eu lembro que eu trabalhei numa empresa que os diretores ficavam no último andar, que era o 11º, e a gente chamava esse andar de Olimpo. Eu vou lá no Olimpo agora. Então, a gente traz essa coisa, de novo, essa coisa da humanização, humanizando todo mundo e normalizando. A gente normaliza muito, a gente busca normalizar tudo, a gente busca normalizar os sentimentos, as sensações, né? A gente, obviamente, como as grandes empresas, a gente tem canal de comunicação confidencial. Se alguma coisa passou, se alguma coisa está incomodando, ele pode ligar com toda a segurança para esse canal e a situação vai ser analisada, vai ser investigada, se for o caso, e esse funcionário vai receber uma resposta. Então, a gente tem muitas ações nesse sentido. E, obviamente, como a gente é uma empresa de esporte, tudo que a gente faz está ligado ao esporte. A gente vai fazer uma reunião com todos os funcionários, a gente faz reunião de funcionários a cada quarter, tá? Onde a gente fala claramente sobre os resultados e a gente fala sobre as principais coisas que aconteceram. Mas praticamente todas as reuniões que a gente tem, assim, que são summits, workshops, enfim, a gente tem uma prática esportiva. Ou a gente vai para uma quadra jogar beach tênis, ou vai jogar futebol, ou, enfim, ou vai fazer uma gincana. E aliado a isso, a gente também tem, e dentro das nossas práticas de well-being, a gente tem, toda semana tem futebol para os rapazes, tem beach tênis, tem aula de spinning, a gente tem yoga dentro do escritório,
enfim, a gente busca trazer muita harmonização, porque eu poderia dizer qualidade de vida no trabalho, mas eu não gosto muito desse termo, até porque eu acho que qualidade de vida no trabalho, para cada indivíduo, é uma coisa diferente, então eu gosto mais de falar de harmonização, né, de vida pessoal e profissional. A gente busca trazer elementos que tragam essa harmonização. Sem falar que o escritório é lindo, viu, gente? É muito fofo, muito bacana. Olha, eu fazendo propaganda. Não, você gosta de onde você trabalha, isso faz muito sentido. É isso, é isso. Silene, dá para medir, né, as práticas do RH humanizado? Como que se mede isso, né? Quais métricas fazem sentido ou quais são armadilhas que podem distorcer a real humanização do trabalhador, do colaborador? Então, eu queria entender um pouquinho sobre como que a gente mensura e como mensura isso também em relação aos resultados do negócio. Porque tem investimento por trás, né? Tem muito investimento por trás desse RH humanizado. Tem investimento financeiro e tem investimento emocional também, né? Como eu já falei, eu acho que você não consegue gerenciar o que você não consegue medir. Eu gosto muito de dados e acho que precisa medir. A gente, na Adidas, como métrica, a métrica principal global da companhia é a pesquisa anual de engajamento. Dentro da pesquisa de engajamento, a gente mede 3 fatores. O engajamento por si só, a gente mede diversidade, equidade e inclusão, quantos funcionários entendem que a gente está alinhado com isso, e a gente mede o well-being. Mas, para além disso, eu acho que é muito importante a gente ter outras práticas, e práticas que a gente tem aqui localmente. Então, a gente precisa ter uma pesquisa de saída do funcionário. Quando o funcionário ele resolve espontaneamente deixar a empresa, é importante a gente entender o que está levando ele a sair da empresa. Quais foram essas razões? A gente tem um robozinho que se chama Lara. E ela, periodicamente, ela manda WhatsApp para os funcionários perguntando como é que você está hoje? Está tudo bem? Como tem sido sua experiência? E aí, a partir das respostas que a gente recebe, a gente também consegue analisar como é que está tudo bem, não está? Tem algum ponto de atenção? Tem alguma área de atenção? Obviamente, tudo isso é de uma maneira muito sigilosa, a gente sempre garante o sigilo, né, da informação e do funcionário. E para todas as ações que a gente faz, a gente busca entender quantas pessoas participaram, a gente aplica pesquisas de reação, como foi a tua experiência nessa ação específica, como você faria diferente. Então, assim, dar voz para os funcionários é muito importante, mas transformar essa voz em dados. E, além de ter os dados, você compartilhar com a sua liderança sênior quais são esses dados, né? E identificar, como eu falei, áreas de atenção ou pontos de atenção onde você precisa atuar. Você pode fazer 1 milhão de coisas e, se você não medir, você nunca vai saber. Tenho que continuar fazendo isso ou não? As pessoas gostam ou não? Faz sentido ou não? Né? Eu também gosto muito de medir o investimento. Né? Quanto foi que eu gastei de horas de pessoas, ou quanto foi que eu gastei de investimento financeiro, para se eu contratei uma consultoria, enfim, para realizar essa ação. A gente teve na semana antes do Carnaval, a gente teve o que a gente chamou de Career Week. Foi uma semana inteira de eventos, alguns híbridos e outros online, onde a gente abordou diversos fatores relacionados à carreira. Então, desde como dar e receber radical candor, né, que é essa sinceridade radical, que a gente fala sempre. A gente falou sobre como se comportar no LinkedIn. A gente falou sobre as práticas de DEI e oportunidades de desenvolvimento, como é que elas se relacionam ou não. E aí a gente contou com pessoas de fora que vieram nos ajudar, sempre mediados por algum profissional de RH, mas vieram nos ajudar a conversar com os funcionários sobre isso. Foi super legal. O retorno, assim,
as pessoas ficaram muito engajadas, a gente teve muita assistência e foi bem bacana. E aí, como que você faz o pulo entre investimento? Você parte sempre do objetivo do negócio, né? Para fazer com certeza você faz uma coisa reversa, né? Quando você faz essa medição, tal, como que você volta, né? E estamos contribuindo X, ou com X, ou para o que foi o seu ponto de participação, que é revenue, né? Que você comentou. Sim. Essa é uma excelente pergunta, e eu vou te dizer que não tem resposta fácil, talvez eu não tenha a resposta exata, né? Porque eu acho que, de novo, aí fazendo uma crítica para recursos humanos, eu acho que a gente, como comunidade de recursos humanos, a gente nunca pensou muito no ROI, né? No retorno sobre o investimento. E o que eu sempre escutei que é muito difícil, porque a gente não gera venda, a gente não gera revenue de verdade, o que é fato. Mas eu continuo na busca de entender como é que eu vou gerar esse revenue, como é que eu vou saber que o que eu fiz aqui gerou mais venda lá na ponta. E aí, de novo, eu parto do pressuposto do engajamento. Se eu não tenho e eu tenho por razões da companhia, eu não posso divulgar aqui números, né? Eu não posso falar sobre o meu engajamento. Mas o meu engajamento é acima de 80%, tá, gente? Isso eu posso falar. Acima de 80%, que eu nunca vi isso nos meus 30 anos de carreira. Mas se eu não tenho um bom engajamento dos funcionários, se a minha pesquisa anual não me traz um bom engajamento, com certeza eu não vou conseguir fazer a minha venda. E o contrário também é verdadeiro. A minha venda acontece porque eu tenho gente muito engajada trabalhando para isso. Então, a relação que eu faço é essa. Eu faço uma outra relação também, que às vezes os líderes não gostam muito, que é assim, já aconteceu, não na Adidas, mas na Sephora, por exemplo, em algum momento que a gente passou por uma situação um pouco mais difícil, na avaliação de desempenho. Sabe a tal da curva forçada, que não existe, porque ninguém faz, tá, gente? Isso é mentira. Hashtag só que não, né? Eu lembro que a gente teve um ano que a gente não foi muito bem no resultado final da organização, mas quando a gente foi fazer a avaliação de desempenho, estava todo mundo entregando acima do esperado. E aí o meu discurso para aquela liderança foi, muito bem, todo mundo entrega acima do esperado. Como é que o resultado da organização não foi acima do esperado? Não foi nem no esperado. E aí foi uma reflexão que a gente fez junto, e a gente chegou à conclusão de que a gente estava sendo muito condescendente, e a gente estava avaliando muito pelo esforço dos funcionários, que a gente reconhecia que tinha sido grande, e menos pelo resultado entregue. Então, na falta de ter resultados que sejam muito práticos e matemáticos e financeiros, eu acho que a gente tem que lançar mão das perguntas. Quais são as perguntas que eu vou fazer para esse negócio? E eu estou aqui mais para fazer perguntas do que dar respostas, para chegar à conclusão de que o que a gente está fazendo na ponta está impactando na venda. Então, por exemplo, eu tenho loja. Eu sei que o meu funcionário de loja, que o retail no Brasil, a gente é super competitivo, mas o retail no Brasil não é a indústria mais bem paga do mercado de trabalho. Então, qualquer coisa que a gente não faça bem na questão do pagamento dos benefícios ou no pagamento dos salários, qualquer erro, por menor que seja que a gente cometa, vai impactar a vida desse meu funcionário. E, às vezes, vai preveni-lo de chegar ao trabalho. E se ele não chegar ao trabalho, eu não vou ter uma venda. E uma venda não feita não é recuperada. Então, eu busco fazer essas conexões. Sim. Perfeito. Obrigada. Boa resposta. Muito obrigada. Santi. Adorei a resposta também. Achei ela muito reflexiva, né? Que tem várias coisas aí que a gente pensa muito sobre, que é principalmente a história do esforço, né? Que, de fato, o esforço máximo, eu sei que é óbvio, mas às vezes a gente não se dá conta, né, no dia a dia ali, que ele não vai garantir o resultado máximo. Por N motivos, né? Por forma de trabalho, por direcionamento, enfim, aí dá para... Pelo mercado, enfim.
E eu sempre digo, a gente não avalia funcionário porque ele fez hora extra. Não é pela quantidade de horas que ele trabalha. Como a gente não promove por anos de casa, gente. Assim, eu, pelo menos, sou contra. Eu acho que esse não é requisito para promover uma pessoa. Ah, mas essa pessoa está aqui há 10 anos. Sim. Não posso levar... Obviamente que esse é um aspecto que a gente sempre vai olhar, mas não pode ser um fator decisivo. Sim. Tem várias questões também, né, na parte de resultado, que elas não vão... O resultado não vai esperar o tempo de casa ou responder diferente para a hora extra. E é duro dizer isso, né? Porque às vezes a pessoa de fato se esforçou em tempo ali, investiu muito tempo, e não rolou. E aí esses motivos que é importante achar o porquê e aprender, né? Mas é aí que você lança a mão da humanização. Sim. E a humanização começa, de novo, por ter conversas olho no olho, muito diretas, honestas, né? Sem dourar a pílula, com cuidado, com respeito, mas sem dourar a pílula. Né? Não vamos nos enganar e nem vamos enganar os nossos colaboradores. Que são os radical candles, né? Exatamente. As conversas difíceis, né? Sinceridade radical. Que é, eu desafio diretamente ao mesmo tempo em que eu cuido pessoalmente. Sim, que é a matriz, né, do Radical Candle, acho que é essa, né, que é isso mesmo. O quadrante de cima superior, eu acho que é isso, né, que é o desafio e sinceridade máxima, né, pelo que eu me lembro. É isso. Mas bom, Silene, poderíamos, de novo, né, ficar muito mais tempo aqui, adoramos o papo, tenho certeza que vai ser de muita valia para o pessoal que nos escuta, não só para o público de RH, porque, de fato, teve uma aula de humanização e negócios aqui ao mesmo tempo. Então, de novo, obrigado por estar conosco nesse episódio de estreia. Ficamos super felizes, adoramos a sua jornada e te passo a palavra para agradecer o pessoal também e se despedir. Bom, eu de novo, Santi, Lara, muito obrigada pelo convite. Foi, assim, uma horinha que passou muito rápido. Eu acho que realmente a gente podia conversar bastante. A conversa com vocês foi fantástica, a experiência muito bacana. E eu queria agradecer muito quem assistir esse episódio. Aí eu espero que vocês aproveitem, espero que um pouco da minha experiência possa ser proveitosa para todos. A gente também te agradece, eu te agradeço de coração. Foi muito, muito boa a conversa, o aprendizado, conhecer mais da sua carreira também. Então, fica aqui um agradecimento da MIT Sloan Review pela sua presença e pela parceria também. Então, eu agradeço também ao Santiago, que me acompanhou, agradeço também à nossa equipe de produção, a Ana, que está aqui no backstage, e a você que nos acompanhou neste episódio de estreia. A gente vai ter este e outros episódios para você assistir no portal mitsloanreview.com.br e também nos nossos canais no Spotify e no YouTube. E a gente se vê logo mais nos próximos episódios. Um beijo e tchau para todo mundo. Tchau, pessoal. Até mais.